A gente precisa trazer formas diferentes, que nem essa visão de engajamento. Eu já fui em vários eventos e as pessoas estão sempre reclamando e elas não param para experimentar. Eu acho que a gente precisa também experimentar coisas. Acho que a gente pode olhar para o mercado, validar as nossas hipóteses, mas eu acho que nada melhor do que experimentar. Não tem certeza quando você está fazendo inovação. Só que você não inova se você quer sempre acertar. Sim. Seja muito bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, eu sou fundador e CEO da Revo. E estou aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. E aí, Richard, e pessoal que está ouvindo a gente, sempre falo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E muito animado, hein, Richard, com o episódio de hoje, hein? O episódio de hoje, eu acho que vai ser para o pessoal que gosta de dados. Pessoal que gosta, né, do Bits and Bytes, só que numa linguagem de T&D. De T&D. E a gente tem falado muito de dados, né? Então, o que você traz aí, Richard? Conta aí. Nilson, no mundo repleto de tantos dados, imagina que você recebe o seguinte desafio do seu diretor da área de inteligência de mercado, a área de dados. O desafio é: como que eu faço para transformar o mindset do meu colaborador? Como que eu faço para trazer mais dados no processo de tomada de decisões? As pessoas precisam sair do achismo para serem mais data-driven, ou seja, orientado a dados. Somado a isso, a própria empresa passa por uma transformação, que é parar de ser uma empresa apenas de telecom para ser uma empresa mais digital. Isso, hein? Vamos lá. O desafio é grande ou pequeno? Pelo toda essa cama falou de dados e uma transformação digital como essa. E para contar esse desafio, estamos aqui com a Graziela Castro, especialista de desenvolvimento organizacional da Claro. Grazi, muito obrigado. Seja bem-vinda ao Revolcast. É isso aí, seja muito Oi, bem-vinda, Grazi. Obrigada, Nilson. Obrigada, Richard. Que bom, é um prazer vir aqui conversar com vocês, trocar essa ideia, né? E falar desse case, né? Que ficou um tempo na minha vida. Assim, porque um pequeno desafio, né, Grazi? Um pequeno desafio. A gente em T&D, às vezes a gente pega uns karmas, né? Não são só cases, né? E a gente fica muito tempo e fica literalmente envolvido nisso até o último fio de cabelo, né? Então, vamos conversar. Acho que foi um desafio bem legal que a gente teve na Claro, né? E aí vamos conversar. Então vamos mergulhar direto no desafio. Queria que você trouxesse um pouco o contexto. Para quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, o que estava por trás antes de virar um projeto? Assim, qual era a dor, o público-alvo, o desafio que tinha e por que ele surgiu? Então, como você bem disse, aí o diretor me procurou, né, o diretor da área de inteligência de mercado, que analisa e que tem os dados, né, que foi uma pessoa que é um pioneiro dentro da Claro, que trouxe essa questão e a importância disso para a gente, na verdade, parar com o achismo, né, e começar a tomar decisões centradas em dados. E aí a gente, nessa transformação, né, tendo produtos digitais, além do telecom, a gente precisava também ter pessoas preparadas, né? E aí a gente ainda tem um assunto muito novo, é uma gama de assunto que ainda está se desenvolvendo e sempre tendo coisas novas. Então, a gente precisava preparar essas pessoas, principalmente para elas, estando dentro das squads de desenvolvimento, elas terem esse mindset e falar, opa, eu acho que aqui cabe uma busca de dados, a gente tentar olhar nas nossas bases como é que a gente consegue trabalhar os dados de melhor forma para as decisões, né, dentro desses projetos serem mais assertivas. Mas assim, ainda estou num mundo um pouco mais abstrato. Não é um pouco óbvio que precisa ter dados? Assim, porque eu imagino que o desafio não é somente, você precisa ter dados. Não, mas talvez seja assim, que tipo de dados ou que dados a empresa já tem. Como que é assim linkar
um desafio que é ser mais tão abstrato, você precisa de mais dados, para uma coisa um pouco mais concreto e real. Aonde ter esses dados, que dados... A gente começa trabalhando ali no treinamento, então basicamente era um treinamento para usuários de dados, né? Então Então, não alguém- era um cientista Tá. e nem um engenheiro de dados, que é É o alguém cara da que... área de inteligência e mercado ou tem várias áreas? Não, várias áreas. Era das áreas mesmo que estão à frente dos negócios, Tá. que estão desenvolvendo os produtos dentro da Claro, mas das áreas digitais. Então, assim, essa pessoa a gente precisava desenvolver esse olhar de dados. Então, o curso, ele começa trabalhando no mindset, mas também como é que você trabalha os dados, como é que você limpa as bases, como é que você... legal. Como é que você acha que te traz ali daquela desestruturação, desinformação e dali traz algo que tem Geralmente valor, né? os dados eles vêm desestruturados. E E aí espalhados, você né? tem que, ou espalhados, ou eles vêm sem uma visão estruturada para você Sim. tentar Muito cru coletar ainda, o que né? precisa. Você tem que Então, trabalhar aquele dado. eles chamam de sanitizar o dado e depois ele transformar ele em estruturado. Tá. Né? Então a gente foi fazendo todo o caminho. Então são 10 módulos Sim. esse curso, tá? Que foi desenvolvido por uma consultoria que já trabalhava dentro da Claro nas equipes de dados. Então ela já tinha essa expertise, já entendia do nosso negócio. Eu acho que é muito importante também, às vezes nesse caso, trazer uma consultoria que já conhece um pouco do nosso trabalho ali. E aí eles fizeram 10 módulos que vão desde o mindset até a preocupação do LGPD, por exemplo, quando a gente está falando de dados, o que a gente tem que olhar, até estatística, a estruturação dos dados, o storytelling disso e o data visualization. No final, como é que você mostra isso para as pessoas? Então, era basicamente isso. 2 meses e meio de trilha, né? Cada turma. 2 vezes por semana, síncrono. 2 Presencial e manhãs online? por semana. Ou só Não, online? só online. Legal. Só online. 2 manhãs, pessoas de vários lugares do país. Legal. Né? Então, tinham de vários times separados. E aí, acho que uma característica que é muito legal desse curso e que a gente conecta muito com os nossos desafios é que as pessoas já eram, na segunda semana, já eram divididas em grupos e elas desenvolviam um projeto de dados no final. Que legal. E, Grazi, uma curiosidade. Aqui você já deu assim, o esqueleto, né, do que foi o projeto, mas eu queria saber como é que isso virou, de fato, um projeto, né? Porque a gente falou, o diretor chegou, falou assim, ó, precisa de transformação digital, quero todo mundo orientado a dados, né? Em que momento isso virou ali uma dor que você falou, não, agora a gente vai até um pouco antes, né? Como você chegou nesse desenho, né? Como que isso materializou num projeto? Então, a gente trouxe a consultoria para trabalhar em conjunto, definir os temas que a gente precisava em conjunto com esse diretor, né? E aí a gente fez toda a construção do material e esse diretor validou tudo. Então, que legal, hein? Patrocinou mesmo. Isso é sponsor, patrocinou, né? Isso é sponsor. Ele patrocinou, então assim, o envolvimento dele foi essencial no projeto. A pessoa que entende e sabe o que ele estava pedindo. Você sabe que acabou de causar uma inveja enorme em todo mundo que está ouvindo aqui. Quando que o diretor faz isso? Quando que o diretor... Nesse projeto só foi ele. Valida linha a linha, tudo que fala, não, isso e... Pô, que fantástico, hein? Grazi, qual o nome? Agradece? Vamos agradecer ele aqui. Quem Luciano Detrich. Luciano, toda a minha muito obrigado, Luciano. Isso é uma raridade, né? Uma raridade. Quero um diretor assim, Quero um diretor assim. Tem vaga aqui para diretor assim. Não, muito legal. Então, agora vamos para o momento da virada. A gente entendeu um pouco o contexto, dor do público, como que se virou o projeto. Agora vamos explorar um pouco a solução. Como que foi desenhado? Você falou que trouxe uma consultoria, desenhou temas, e aí? Explica um pouco. Trouxe uma consultoria, desenhamos um tema. Antes disso, a Claro, obviamente, uma empresa de 35 mil colaboradores, passou por toda uma aprovação, não foi um projeto exatamente com um investimento baixo. Sim. Né? Então, a gente teve mais ou menos aí um per capita de 4K
por participante. Por treinando, né? Porque a gente desenvolveu isso tudo do zero, né? Mas com certeza a gente teve retorno, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente desse retorno desse investimento. Mas a gente teve uma primeira aprovação, a gente foi vender esse projeto para nada mais, nada menos do que José Félix, o presidente da Claro. Sim. Então, assim, chegou nesse nível. E ele assim, é orientado a dados para tomar essa decisão? Tem que ser, né? Para estar nesse cargo, ele sabe a importância assim, disso. qualquer coisa que você chega para ele quer ver dados. Claro. Assim, não adianta muito blá, blá, blá. Ele é engenheiro, né? Não, então engenheiro gaúcho, aquele perfil, né, que quer saber de dados. Então, a venda foi muito em cima desse ponto do dados. Então imagino que é uma convergência, né? A empresa falando de transformação digital, a importância disso. Falando de uma orientação a dados, já existe uma preferência, né, pela alta liderança para esse caminho. Apesar do per capita que você falou, imagino que, não estou dizendo que foi fácil, mas teve uma convergência ali de interesses para conseguir essa aprovação, né? Então, assim, esse não são todos os treinamentos que a gente tem que chegar no nível do Félix. Mas esse tinha uma importância muito grande. A gente teve um investimento grande e impactou também bastante as áreas. Né? Então, assim, pelo impacto, a gente precisava chegar no nível dele. Então, assim, teve a aprovação dele. A gente começou a fazer esse desenho. Quando a gente foi para ele, já tinha o desenho dos temas, né? Além dessas aulas síncronas, a gente tinha uma espécie de optativa no meio do caminho, onde a gente trazia cases do mercado de data-driven para ampliar a mente das pessoas. Não ficar só no e eram optativas, assim, era fora daquele horário, a gente trazia lá 1 hora e fazia uma gravação também para quem não pudesse ver. Então, era uma coisa, um ampliar, né? A gente teve essa coisa dele ter que desenvolver o projeto no final e depois apresentar para uma banca, que traz uma seriedade legal, e faz uma... a gente anonimizou várias bases na Claro de exemplo para o estudo, e isso foi legal, bem diferente, porque aí eles trouxeram estudos de caso em cima de dados reais, e aí eles venderam para a banca o que eles faziam. Então, eles elencaram vários projetos de dados e aí apresentaram para a banca. Foi bem interessante. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Por que escolheu esse formato, né? Mas acho que até pelo que você contou, nada mais do que colocar em prática todo esse caminho que você falou, de olhar para um dado, transformar, sanitizar para chegar no resultado final, né? Sim, eles tiveram até aula de R, que é uma programação para você trabalhar lá dentro da base de dados. Então, assim, chegaram num nível muito, muito maior de conhecimento que eles tinham. E foi difícil convencer o público-alvo a fazer o curso? Então, a gente fez uma coisa bem diferente que acho que em termos de engajamento também foi muito diferenciada. A gente fez em 2 etapas. Então, enquanto a gente estava ali validando esses materiais e tudo mais, a gente estava trazendo esse público-alvo. A gente fez uma primeira live de engajamento com os principais líderes dessas pessoas, tá? E legal, aí a gente vendeu o projeto para esses caras. E aí a gente abriu um formulário para eles indicarem as pessoas que eles queriam. Tendo esse balde, e aí era muito mais gente do que a gente tinha capacidade de vaga, de capacidade. Então, tendo essas pessoas, a gente abriu para essas pessoas o espaço. Olha, você foi um indicado pelo seu líder a fazer esse treinamento. O treinamento vai ter isso. E aí, a gente convidava ele a se inscrever, até porque foram 2 meses e meio de dedicação e mais o tempo de desenvolvimento de projeto. Então, ele ficou uns 4 meses envolvidos nisso. Tá. Né? Ali na fase de projeto, ele ainda tinha mentorias com a consultoria para desenvolver. Então, assim, foi denso. Robusto, né? Isso Robusto, é uma certificação. Né? Sim, é tipo o tempo, a carga horária, se eu não me engano, foram 280 horas. Quase uma pós-graduação. Quase uma pós-graduação, assim. E muitos falam isso, tá? Que era quase uma pós. Então, o que a gente fez? Na hora que a gente perguntou para ele se ele queria, ele acaba validando. E olhando também para a vida dele. Eu acredito muito nisso, que às vezes o líder
acha que lá um colaborador dele tem que fazer aquele treinamento. Mas ele não está olhando, às vezes, para a vida da pessoa. Às vezes ele não sabe da vida da pessoa. Às vezes ela está com um filho para nascer, né? Às vezes ela tem uma pessoa doente. Às vezes... E teve cara que virou para mim e falou assim, olha, meu filho vai nascer, mas eu quero fazer esse treinamento. Eu falei, meu, é o teu projeto mais importante. Você vai cuidar do seu filho e eu te coloco numa outra Na outra turma, onda, né? Numa outra onda. Você vai cuidar do seu filho. Assim, que às vezes tem que falar isso para homem, viu? Aí, ó, você vai cuidar do seu filho. Você não vai, assim... se dedicar, você vai largar essa bomba na mão da sua mulher porque você quer fazer o curso? Não, mas é muito importante, porque agora eu preciso pagar as fraldas. Falei, amigo, vai cuidar do seu filho. Já tive situação que a gente fez um treinamento que a mulher falou o seguinte, não, durante a licença eu posso entrar nos módulos do treinamento Também porque eu quero acontece. fazer. Só não, é sua licença. Esse é o momento único da vida para cuidar. Mas é verdade. Acontece, às vezes as pessoas... Mas assim, é melhor isso, que obviamente não é a situação ideal, mas é melhor isso do que o contrário. Você tem que ficar, vamos, faz. Você então, fala, melhor... Eu comecei a perceber isso, tá, o Richard, assim, essa questão de engajamento para mim, acho que é um estudo que eu olhei, eu já fiz treinamentos com isso e treinamentos sem isso. Treinamentos em que eu só peço para a liderança indicar, e aí eu vou lá e mando um invite para ele, falo, você vai fazer esse treinamento, e aí eu tenho um no-show muito mais alto, né? E aquele em que eu pergunto para ele se ele quer, eu consigo um no-show mais baixo. Porque eu engajo. Eu não queria deixar isso passar, Grazi, porque a gente está falando rápido, você está falando de várias técnicas bem interessantes de engajamento. A gente tem falado muito sobre engajamento aqui, né? É um dos assuntos que mais aparece. E aí, para quem está escutando a gente, pegar esses insights, né? O que eu gostei muito aqui, você falou, apresentei primeiro para as lideranças. Então, já teve um aspecto de sensibilização do que estava por vir. E aí você falou, aí os líderes indicaram quem do time deles deveriam participar, né? E essa preocupação sua, fantástica, de ir nele e falar assim, seu líder te indicou, né? Tem certeza que você quer, você tá pronto? Olha aqui, amigão, 280 horas aqui de comprometimento. E o papo com eles era esse, assim, o seu líder te indicou. Só que agora eu quero saber se o momento se você se indica. Se você se indica. Porque tem que ter, tá aqui, isso aí, tá você tem que ser protagonista do seu futuro. Seja o protagonista do seu futuro. Não adianta, é o tal do lifelong learning, assim. Então, ele também tem que querer. E eu falo que quando a pessoa quer, ela vai para qualquer lugar. Agora, eu ensinar um cara e ele não quer aprender... adianta, ele vai ficar fazendo outra coisa na paralela. Com a atitude incorreta, né? Assim, num treinamento síncrono, ele vai ficar respondendo e-mail, ele não vai... E esse era um treinamento que, se você distraísse e respondesse e-mail, você perdia o fio da meada. E você tem um projeto para fazer, né? Você vai se perder depois, né? E aí, ele fazia a inscrição dele, e aí tem outro pulo do gato. Assim, a gente fazia várias perguntas, tá? Para ele, para entender o nível de conhecimento dele. Era tipo o começo do teste AB, tá? Então, a gente perguntava várias coisas e isso acabou ajudando. A gente teve, não preciso dizer que a gente teve mais inscrição do que vaga, né? A gente teve que fazer essa seletiva. E aí, a seletiva também a gente usou dados. Então, a gente começou Olha que interessante. Escolhendo... É o famoso, que o americano fala, walk the talk, né? Siga o que você... siga o que você pratica, né? Cássio Ferreira... Cássio Ferreira, mas espeta de ferro, né? E aí a gente usou também dados para escolher as pessoas. Então, a gente olhou para as respostas deles, né? E aí, às vezes, ainda tinha desempate numa última pergunta aberta, né? Que a gente perguntava o que ele queria fazer com aquilo, se ele tinha uma visão de futuro de dados, se ele entendia qual que era... O que esse mindset de dados para ele poderia fazer ele beneficiar, e aí o que ele pensava, né, de fazer com isso, né, mais para frente, né, para a gente também entender se não era simplesmente um curso que ele ia engavetar. Não, perfeito, perfeito. Acho que tem aqui uma coisa que eu gostei muito, eu não sei nem se foi intencional, tá, Grazi, mas uma coisa que eu percebi na estratégia de vocês é quase que assim...
você tem um líder indicando, aí depois você precisa responder um formulário e dependendo das suas respostas, eu te dou uma vaga ou não. Então é quase que assim, vocês criaram uma escassez real, uma escassez real do treinamento. Então assim, é quase que assim, não, amigão, você não é qualquer, me convença você por que você tem que fazer o treinamento. Inverte o jogo. Não é o RH que tem que te convencer. Então para você que está escutando, ó, então assim, olha essa sacada aqui, né? Inverter o jogo, não é assim, não é 100%, né, vagas liberadas, vem. Não, é que assim, escreve aqui, eu quero saber se você tem fit, né? E tá no momento pro treinamento. Eu acho que só de fazer isso já aumenta o engajamento. Já aumenta o engajamento, né? E isso é real, tá? Assim, bom, a gente sabe aí no mundo digital como é que trabalham com a escassez. Só tá sempre faltando só 2 vagas para preencher de qualquer coisa que a gente tudo olha só tem 2 vagas, né? Só tem 2 vagas, né? Mas ali era real, assim, e aí depois a gente foi transparente também e respondeu, olha, a gente teve muito mais inscrição do que vaga. Inclusive, indo um pouco lá para frente, teve muita gente que mudou das suas áreas e foi trabalhar lá na área de inteligência de mercado porque gostou muito, porque se apaixonou. Então, a gente também trouxe pessoas que falaram, é isso que eu quero seguir, isso é futuro, então a gente também despertou. Fantástico. E tá tudo bem, tá? Na Clara, assim, não tem essa dor, assim. Sim. Que bom que a gente conseguiu despertar e que ele ficou com a gente, né? Vamos evoluir aqui para o momento que eu chamo de momento bastidores. Falar o que ninguém fala, tá? Essa é boa. Qual foi a maior dificuldade? O que você viu assim que você não esperava e você teve essa dificuldade para... Alguma barreira assim que foi, você fala, nossa, aqui foi difícil vencer no meio desse projeto aí? Eu falei para vocês que a gente teve muitas barreiras nas questões da empresa ser grande. E aí tem uma certa dificuldade nessa coisa da liberação de dados, assim. Então, por exemplo, para a gente conseguir liberar uma base anonimizada para as pessoas poderem trabalhar lá, eu acho que foi a minha maior dor. E quando eu penso em começar isso de novo, assim, ter os dados. Porque eram fluxos de 10, 12 pessoas para aprovar, assim. E aí eu tinha que meio que vestir uma skin de pessoa que faz a propaganda do curso e que vende para uma pessoa que não vai fazer o curso. Sim. A importância de eu ter aquilo, né, de ter aquelas bases para aquelas pessoas entregarem um projeto. Então, as pessoas falaram assim, da segurança. Muito simples, tira o projeto. Só que o projeto, ele é o fechamento de tudo. Ele é o conceito. Sim. Ele colocar na prática tudo aquilo. Faz parte da estratégia da empresa, né? De ter pessoas mais orientadas a dados para suportar esse momento de transformação da organização. E ele botar a mão na massa. E ele ir lá e apresentar... O que a gente chama em banca? Diretor parrudo. Sim. Entendeu? A gente chama VP para banca. Legal. Nossa, e aí o cara... ele já sente a pressão, né? Chega lá que... Opa, VP. É VP. E aí ele se expõe, só que assim, pode ser que... E teve projetos ali apresentados, onde o cara deu um insight ali, e aí o cara lá falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Que bom, porque vieram projetos de várias coisas, até de RH. A gente botou, acho que foram 3 ou 4 pessoas que a gente embarcou de RH, que eram pessoas que estavam indo para essa onda do People Analytics, que agora a gente já está bem mais consolidado, mas que estavam começando nessa história e também deu um impulso. E eles também fizeram várias correlações de bases de RH, com clima, com dados de offboarding, com dados de treinamento. Então, assim, também conseguiram fazer várias coisas. Então, a gente teve insights de negócio e também de RH. Legal. Então, a gente também trouxe isso. E o que você faria diferente hoje? Tem alguma coisa que você, olhando para trás, você aprendeu e falou, não, esse não foi o caminho certo, se pudesse, teria feito assim? Olha, eu acho que eu reveria um pouco os temas, assim, eu acho que a gente quis dar uma coisa muito complexa, assim, muito completa. A gente fez o completo e eu acho que a gente poderia ser mais... espremer, deixar um pouquinho mais enxuto. Você foi pro modo hard de cara, de né? entregar, a gente foi do hard. Eu acho, de verdade, assim... Experimentar um pouco mais, porque eu acho que no final das contas, as pessoas ficaram muito tempo
ali embarcadas nisso. E aí, às vezes, o tempo... Acaba que eles entram em projetos, entram em sprints, Sim. às vezes estão mais lá envolvidos e menos. Então, consegue eles se não dedicar conseguem tanto. meio que pensar no futuro. Assim, hoje eu tô de boa. Eu consigo participar do treinamento. Mas quando ele se alonga muito, eu acho que é complexo. E a gente também não consegue virar e falar assim, eu vou fazer um intensivão. Sim. Vou pegar o cara 3 semanas, dar todo esse treinamento. Também, eu acho que para aprendizagem também não é uma coisa tão legal assim, né? Sim. E deixa eu até inverter a ordem aqui, né? O Chá falou o que você faria diferente. Deixa eu perguntar, teve alguma dica de ouro no sentido assim positivo, assim, ó, o fato de eu ter feito dessa forma, né, pegar um insight aí, eu fiz assim algo que você tenha feito, você falar, isso aqui realmente fez a diferença e ajudou muito no resultado final. Eu acho que assim, o projeto final, né? Isso muito organizado, assim, eu acredito muito que você ir mostrando qual o caminho, você ter todo um design nos invites, ele perceber a preocupação daquilo, todo o material ser muito organizado, ser muito pensado. Eu acredito no poder disso, não sei se é por conta da minha formação, Sim. né? Mas assim, eu acredito muito que quando ele vê que tudo aquilo foi muito bem preparado para ele, Muito bem pensado, no muito bem mínimo detalhe, né? pensado, eu acho que isso faz uma... É psicológico, tá? Ele não percebe isso, mas ele vai falar, puxa, tá tão bem feito, tá tão preparado, não foi feito nas coxas, as pessoas pensaram nisso. Eu acho que esse é um ponto. É igual quando você chega no hotel, assim, à noite e deixaram um chocolate no seu travesseiro. Esse... Né? É Não o IEX, precisava, né? mas Assim, pô, que legal. é um pouco de IEX. Uhum. Essa coisa de ter um projeto final, eu acho que acaba engajando, ele colocar isso na prática é melhor do que ficar na teoria. E tem um ponto que a gente tenta colocar nos nossos projetos e que eu acho que foi muito importante, que eu não falei aqui ainda, que é de criar conexão entre os participantes, tá? Legal. Assim, os tais dos grupos de WhatsApp, eu sou meio contra a gente colocar isso no WhatsApp, mas ele funciona melhor do que um grupo no Teams ou de qualquer coisa. E aí eu também via isso funcionar. Assim, no momento que eles trocavam artigos, Colaborando entre si, legal. né? que eles colaboravam, que eles traziam, por exemplo, uma vaga interna. Olha, abriu uma vaga aqui, quem tiver interesse. Então, assim, vagas internas dentro da Claro, artigos, Virou um discussões. grupo ali, né? Eu conseguia usar isso para comunicar, Que às legal. vezes, alguma coisa, relembrar de datas, de bancas. E eu fui contra, falei, puta, grupo no WhatsApp, gente, tal. E aí eu tô aqui pagando minha língua, né, em rede nacional. Tô pagando minha língua, assim, de que... Mas é importante, assim, esse lado também. Da conexão, não só conteúdo. Entre os usuários. Entre E esses participantes, grupos né? ficaram lá, assim, eu não Terminou o apaguei treinamento, nada. ficou, né? Terminou, e aí eles ainda Que trocam, legal. às vezes jogam lá, piada, tá arquivado no meu telefone, às vezes eu dou uma olhada lá, também não dá, né? Se cada treinamento que eu participar. Mas eu acho que esse é um ponto que é muito importante e às vezes as pessoas esquecem disso. Legal. Perfeito, muito bom. Deixa eu dar mais um passo aqui no nosso bate-papo. Vamos para o momento CFO. Um momento para falar Din-din. de dados, Falar de dados. resultado. E quando a gente fala dados, a gente tem uma tendência natural, né? Aí para o financeiro, que obviamente a gente sempre explora, né? Mas muitas vezes não tem só como medir ele, e nem sempre é a única resposta. Mas mesmo assim o CFO vai querer ver o Vai resultado de engajamento, de movimentação de qualquer indicador, né? Então, momento de resultado e E indicador. eu falei algumas coisas, né? Eu falei que a própria seleção, Sim. ela foi data-drivada, né? Gostei, aí, já foi até o verbo, né? Data drivada. Data-drivada. Vou levar, vou usar também, tá na minha caixa de ferramentas Pode aqui. usar. Data drivada. Pode usar. E aí, a gente tinha dado de tudo. Então, a gente tinha dado de cada engajamento. Então, assim, era aplicada uma pesquisa de pulso em todos os dias. Que legal. Tá? E aí, a gente ia medindo. De turma para turma, a gente já entendia que aula que não tinha sido tão legal e a gente fazia melhorias. Nossa, um de ciclo uma PDCA turma ali para de outra uma turma pra turma outra. e aí comparava já se a pesquisa de pulso já tinha sido melhor. Caramba. Né? Então, assim, por exemplo, sei lá, teve uma lá que caiu o engajamento, tava 9.2, 9, aí de repente tinha uma lá que ia para 8. Quer dizer, fora da 8 média, não tava era fora da ruim, mas assim, você olhava lá. Caía da então, média, né? ele já para outra turma,
Ou então, eles nessa turma, eles perguntavam se ficou alguma dúvida, faziam ali um remember, perguntavam de tirar dúvida quando eles já enxergavam que tinha um problema. E para outra turma, eles tinham meta de crescer isso. Então, era comparado módulo por módulo nas turmas para ir melhorando. Então, tinha sempre a nota. Frequência era bastante controlada, mas eles também faziam uma questão de... Eles faziam umas avaliações rápidas, às vezes uns Kahoots ali, né? E aí, a gente criou também uma parte de aluno destaque. Então, era o cara que participava, o cara que trocava mais ideia. E aí, em todos os pontos. Assim, lá no WhatsApp, a gente também olhava o cara que dava mais ideia. E aí, ele teve um selinho depois ali na certificação dele de aluno destaque. Mas a gente media desde a frequência dessas notas. E no final, que é o mais legal, lembra que lá no começo a gente fez na seleção um teste de conhecimento? Então, na primeira aula, a gente fez um teste de conhecimento. E aí, na última aula, a gente fez outro teste, que é o AB, exatamente, e a gente conseguiu entender o nível de conhecimento em cada tema, o quanto que cresceu. Uau. E aí, a gente tem isso em gráfico, né? Então, porque a gente Também tinha, às vezes, turmas homogêneas. Ali nas turmas, a gente também selecionou... A primeira turma, a gente fez uma turma mais piloto, com um grupo... de um COI Digital que a gente tem. A segunda e a terceira, a gente separou ali com aqueles dados que a gente tinha, a gente separou e a gente fez uma mais avançada, em que as pessoas já tinham um certo conhecimento, e uma um pouco mais básica para as pessoas que tinham menos conhecimento, para a gente até elevar um nível ali e a gente não ter... Então, a gente também usou aqueles dados iniciais para a gente separar as turmas, né? As turmas. E a quarta e a quinta foram um pouco diferentes ali, foi mais básico mesmo. Muito bom, muito bom. Assim, para quem está escutando, né, Richard, assim, a gente fala assim, a dificuldade que TID tem de procurar indicadores aqui, eu nem consegui, fui anotando aqui, eu acho que você falou 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades aí diferentes de poder mensurar o impacto aí da ação, né? E você falou muito de conseguir mensurar o que eles fizeram, se eles aprenderam, tal. Agora vamos um pouco para o negócio. Você conseguiu ver algum indicador, algum ponteiro mexendo? A gente fez ali, depois de 3 meses, uma conversa com os gestores. Depois de 6 meses, a gente fez uma outra conversa tentando entender mesmo impacto de negócio. Então, assim, qual o percentual de pessoas estavam usando isso, estavam aplicando, foram para projetos em que estavam usando isso. Necessidade, então, a gente fez também um retrato pós-treinamento, quantas pessoas continuaram ali, quantas pessoas impactaram, quantas pessoas foram inseridas, quantas pessoas mudaram de área porque tinham essa expertise de data-driven, e aí elas podiam ser, de repente, um líder ali, ou irem para uma squad em que essa necessidade existia, porque aí dentro dos produtos digitais, eles têm às vezes uma squad, eu vou abrir um produto ali que ele precisa ser muito data-drivado. Então, eles começaram a meio que pegar esses profissionais que já tinham feito treinamento e colocar em squads onde tinha mais necessidade. Então, assim, para a carreira dele também foi importante. Olha que insight legal esse que você trouxe. Não sei se você está ouvindo aqui, captou. Ela precisava medir o impacto no negócio. E às vezes você não tem como fazer isso. Muito legal você conseguir ver quem mudou de área, tal. Mas uma coisa que eu achei até talvez mais impactante eu fui conversar com o gestor 3 meses depois do treinamento. Fui conversar com o gestor dele 6 meses depois do treinamento para entender se aquilo de fato teve impacto. E às vezes essas conversas vão te dar muitos insights quando você fala com o gestor. Então, muitas vezes a gente acha que é algo mais complexo, né? Que é mais complexo, acha que o treinamento acaba no último dia e você fala, não, beleza, aí eu não tenho como medir impacto, eu não sei. Tem sim. Espera 3 meses, espera... Vai na liderança, né? E o mais legal é como você fez o assessment antes. Então, se você tem um projeto maior, faz o assessment antes, ou se você não tem como fazer uma avaliação da pessoa que está sendo treinado,
conversa com o gestor E ver qual a conversa expectativa, né? com a expectativa e conversa com ele no final e vê essa diferença que você trouxe. Olha, que baita bacana. insight. A gente fala, às vezes você não tem o ROI, né? Não tem um financeiro, porque o ROI mas você consegue, às vezes, com treinamento de vendas. Exato, Porque aí vai lá, assim, né? Você dá E o ficam treinamento batendo pro nessa cara tecla, e né? vê se o cara vendeu mais. E se vendeu mais, fácil. o marketing quer levar o crédito, né? Ainda tem isso. Ainda tem essa. E quando o problema, quando ele não tá vendendo, sempre é É o treinamento. treinamento. Isso Nunca com é do certeza, marketing. Né? E a gente, por isso que a gente fala muito do ROI, né? ROI é, se for Rio de Janeiro, ROI aqui em São Paulo, né? O retorno da expectativa, né? Que é você conversar com o gestor antes, entender o dor e depois você ver se realmente aquela expectativa foi atendida, E né? a gente tinha muita gente envolvida nisso, assim, desde o gestor, mas assim, além do Luciano Detrich, a gente tinha um outro patrocinador, que é o nosso diretor de inovação, né? Que é o do Kloss, outro, que é assim... ele queria tudo ele isso. Ele validou tudo? Assim, o do Kloss foi o cara que, na verdade, ele falava, os fulanos estão indo? E aí, ele é o cobrador. Ele era o cobrador. Também. E aí Esse ele ia nas reuniões com a galera e falava assim, olha, fulano, ciclano tem que ir. Então, assim, eu tava esperando, a gente tá investindo nele, ele tem um desafio. Então, ele era... tipo, uma espécie de embaixador ali do negócio. Então, também é um cara que ajudou nisso. Não estou fazendo propaganda aí, mas acho que eu tive vários clientes internos que me ajudaram nesse... Acho que fica o agradecimento. Né? E outro insight, para quem tem dificuldade com validação, manda esse podcast pro seu diretor. Não, brincadeiras à parte. Vamos agora evoluir para o momento revolução. Que é o seguinte, olhar um pouco mais para frente, tendências, o que você está enxergando de tendências para a área de T&D? Bom, eu acho que às vezes a gente fica muito preso no passado, né? Então, assim, eu enxergo que as pessoas de T&D estão muito no passado. Eu tenho uma característica, que é minha, que eu gosto muito de trabalhar com essas equipes, com esses times de inovação, e eu também aprendo com isso. Tem muita gente que me pergunta, você estuda T&D? Vocês mesmos me perguntaram, você ouve podcast de quê? Eu ouço podcast dos assuntos dos meus clientes internos. Que assim. Legal. Porque, na verdade... Isso que é conhecer o cliente interno bem, escutar o podcast. Para eu conseguir conversar com ele, Claro, entender o que ele está me pedindo, eu preciso entender da matéria dele. Eu não estou dizendo que a gente não precisa evoluir no que a gente faz. Claro. Só que você faz treinamento de compliance. Não, brincadeira, pessoal de compliance. Não criar rixa. Também, né? Mas assim, na verdade, eu acho que a gente precisa trazer formas diferentes, que nem essa visão de engajamento. Né? Eu já fui em vários eventos e as pessoas estão sempre reclamando e elas não param para experimentar. Então, assim, naquela linha do experimentar, errar, experimentar pequeno, que é muito de um conceito de agilidade, claro. Aí que é uma coisa que veio nos últimos anos muito forte para mim, né? E aí já eu comento sobre isso. Eu acho que a gente precisa também experimentar coisas. Acho que a gente pode fazer bench, olhar para o mercado, validar as nossas hipóteses, mas eu acho que nada melhor do que experimentar. Não tem certeza quando você está fazendo inovação. Só que você não inova se você quer sempre acertar. Sim. Então, eu acho que a gente ter acho que a revolução é você dar um passo atrás. A revolução é a próxima. Próxima pergunta. Agora é sobre a tendências. Não, ele falou de evolução. Não. É verdade. Perfeito. Tendências. Assim, eu acho que a gente precisa usar do nosso conhecimento para ver o que a gente consegue dentro do que já é conhecido, a gente pisar em terreno que a gente não conhece. Legal. E a gente precisa arriscar. E também conseguir agir rápido se a gente errar. Então, assim, eu fiz uma turma piloto. A turma piloto foi a pior nota desse treinamento. Foi a tua primeira. E você poderia ter desistido. Foi a pior nota. Mas você usou para aprender. Não, já estava contratada. A gente ia aqui em frente. Mas, assim, a gente tinha um respaldo para entender o que tinha acontecido ali e poder fazer melhor na segunda e na terceira, que a gente fez. Mas eu sempre falo, quando a gente vai fazer a primeira coisa de qualquer coisa, né? A gente sempre digo, pode ficar tranquilo que essa tem tudo para ser pior, né? Porque é a primeira vez que você está tentando algo novo, do nosso né? podcast. É uma brincadeira. Então, acho que tendência
é trabalhar com inovação, é trabalhar talvez com muitos elementos que já existem aí, mas de formas diferentes. Acho que a gente precisa arriscar mais. Eu vejo que às vezes a gente para um pouco no tempo porque a gente quer fazer do mesmo jeito, e a gente tem pressão, né? Não estou falando, eu estou sentada numa cadeira de treinamento, como todas as pessoas que estão ouvindo ou vendo esse podcast, né? Sentam, né? Os desafios são os mesmos. Tem que fazer rápido, no menor preço, do jeito mais criativo, mas às vezes a gente acaba negligenciando a questão de inovar, de fazer diferente. Falando de inovar e fazer diferente, vamos para a pergunta mais difícil. O que é a revolução da aprendizagem para você? Eu acho que é justamente isso. A gente conseguir fazer as coisas de um jeito diferente, tá? Então, assim, eu trabalho há muito tempo com isso e eu estou sempre colocando novos insights, colocando jeito diferente. Então, aproveitando toda a experiência que eu tenho para trazer uma solução mais rápida, mas sempre de um jeito diferente. Então, assim, todos os fornecedores acham que eu sou uma pessoa extremamente provocadora porque eu nunca quero aquilo que eles me apresentam, mas eu sempre cutuco para eles fazerem de um jeito diferente que eles acabam curtindo também o rolê. Eu diria extremamente revolucionária. Você é. Podemos resumir isso para o profissional de T&D, ele ou ela precisa ser um eterno aprendiz? Porque para você ser diferente, você tem que estar aberto a inovar, a aprender, a se desenvolver também. Você está ouvindo todos os podcasts do cliente interno dela, é mais eterno aí, aprendiz. Por isso que eu tô... Tem que ser aprender, mas eu acho que também tem que aplicar isso, tem que processar isso na cabeça e ver como é que você Que legal. pode trazer de uma forma diferente. Assim, o que eu vejo é que às vezes a pessoa vem com um negócio super inovador e aí eu brinco, eu falo das pílulas de treinamento, né? Assim, eu ganhei um prêmio no HSBC em 2009 de mini learnings, que era isso, pílulas de aprendizagem. E aí, quantas vezes, assim, de 2009 até agora, a gente ouve isso como uma coisa revolucionária. Sim. E aí eu falo assim, não, gente... 2009 já está fazendo isso. Não, 2009 eu recebi prêmio, assim. Ela fala, já fiz isso há 2 décadas atrás. Já era reconhecida. Já era reconhecida por isso, você quer falar disso comigo? E acho que é isso, não, assim, até pode falar. E ali tinha um contexto, o cara da agência, precisava treinar em 15 minutos, precisava aprender uma coisa com começo, meio e fim, fazer uma avaliação em 15 minutos. Então, assim, dentro daquele contexto ali, você fatia as ideias, e aí, assim, vamos fazer um negócio com 15 minutos, né? Então, eu acho que é isso. Você falou de treinamento de compliance, é o meu desafio desse ano. Eu preciso fazer um treinamento de compliance ou um treinamento de vários temas relacionados à ética, né? Que a gente chama de conectados com certo, sem ser chato. E eu vesti essa skin de que eu vou fazer um negócio legal. Legal. Nossa, depois vou mostrar alguns cases nossos aí. A gente falar não, de vocês transformar... eu vou conversar, Bruna. Transformar compliance de tá coisa chata para coisa atrativa, isso a gente tem bastante a gente fez um case até com a Vale, não é? Chamado Ética e Compliance. E depois a gente única dica que eu te dou, Grazi, que foi até um cliente que chegou pra gente e falou assim, não estou conseguindo engajamento nesse material, né? A gente foi ler a capa do curso assim, seja bem-vindo ao treinamento de compliance, você tem 2 horas para concluir esse curso. Eu falei, nossa, você não está sabendo por que você tem um problema de engajamento, essa frase tão animadora que você está abrindo. Que legal, você tá ouvindo aí, fica 2 horas fazendo esse negócio super chato. É isso, né? Então, vamos agora para o finalzinho aqui, e eu queria perguntar o seguinte, quem é a Grazi? Quem é a Grazi, né? Até que enfim a gente chegou nessa. Bom, a Grazi é uma arquiteta de formação. Olha! Meu irmão arquiteto. Uma arquiteta de formação que descobriu na educação uma paixão, né? Então, na verdade, isso começou ali na arquitetura, quando eu fazia FAUSP, e aí eu fui trabalhar, fazer um estágio
no laboratório de física da USP, fazendo um website, porque eu tinha esse caminho mais do design. Website, quando estava começando os sites, eu fui fazer um website para professores de escola pública, que era com fórum, aquela coisa super antiga, que tinha lá uma instrução sobre gestão escolar e tudo mais. E eu falei, poxa, a gente está, tipo, educando num site? Que coisa mais interessante. E esse foi o meu primeiro caminho, antes mesmo de me formar. Depois eu fiz esse mesmo professor da física me chamou para uma bolsa de iniciação científica que trabalhava com crianças. E aí ele ensinava matemática e física, era no multimídia, né? Um CD multimídia que a gente colocava ali, né? E aí ele tinha todo um Eu sei o contexto. que é isso, Grazi. Eu não consigo te acompanhar, Grazi. Eu não peguei isso, não. Eu sou já Spotify pra frente. Falou, jovem. E aí começou. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Meu TCC foi um multimídia sobre um artista plástico. Então eu tentei juntar ali também tudo da FAO, né, a arte, design, e fiz dentro de um contexto de história da arte, né, contei mais dentro do multimídia, porque eu já queria, então eu fiz toda a programação, todo o desenho, e aí eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero sair daqui, eu quero trabalhar nisso. E aí eu arrumei um emprego numa empresa que fazia e-learning, em 2000. Tá? Nossa. Então, era na expansão Visionária essa empresa, hein? Assim, visionária. Antiga. E aí eu entrei como designer. E aí o... Então aí o design visual... O dono virou e falou assim, Grazi, você sabe o que é design instrucional? Aí eu virei e falei, não faço ideia. É a pessoa que pensa em tudo isso. Deixa eu fazer um teste aqui, faz um roteiro para mim. E aí eu criei um roteiro, e ele falou, cara, teu roteiro é sensacional, porque era cheio de criatividade, tinha todo um storytelling. Sim. Quando a gente não falava de nada disso, não existia nem essa palavra. Por isso que eu falo que as tendências, elas vão e voltam em novas skins, com tecnologia. Então, assim, você tem que acompanhar, você, apareceu 6Ds. Pô, mas eu já ouço esse negócio faz tempo. Né? Então, assim, as coisas vão vindo dos assuntos, que é a dialética mesmo, a história vai fazendo isso, né? A moda faz isso, a literatura faz isso, a arquitetura faz isso. Verdade. Né? E é sempre nesse movimento de quase com a sanfona, né? Contrapondo o outro. Vai e volta, né? Exatamente. Então, ali ele olhou e falou, você é uma designer instrucional, assim. E é muito mais rico e mais necessário do que um designer. Designer eu coloco qualquer um aqui. E aí, mas eu não largava o design, porque eu tinha toda aquela formação. Então, eu ia nos clientes, assim, aí ele falava, eu não gostei desse personagem. Aí eu falava, o que você não gostou? A boca. Aí eu abria o Photoshop, ia lá, corrigia a boca. E aí, eu virei uma profissional que era diferenciada. Eu atendia o cliente, eu fazia design instrucional, eu mexia no design, era ainda no alto, às vezes a gente mexia nas coisas... antigo. Director, Flash, essas coisas. Eu não tô reconhecendo essas palavras. Tá reconhecendo. Só tem jovens aqui, só trabalhando com jovens. E aí começou a minha vida, e aí de lá para cá, assim, eu trabalhei muito no fornecedor, trabalhei nas áreas, tinha muita vontade de trabalhar no cliente, porque você enxerga desde o começo da demanda até o fim, até os resultados. Então, para mim, isso era importante, que às vezes no fornecedor você fica lá num miolo, né? E você fala, o que aconteceu com esse projeto, né? Deve dar uma coceira em vocês, uma curiosidade, assim. Muito. Sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Pergunta. Chama para podcast. Chama podcast. Vem contar o que aconteceu no projeto aí que a gente fez junto, que eu só acompanhei nesse recorte. Me conta mais, né? Conta e daí, como é que foi. Então, o meu caminho foi meio contrário, assim, eu não fiz uma psicologia, eu não fiz isso, eu fiz arquitetura, e aí depois eu fiz pós-graduação, fiz uma pós em inovação de EAD. Então, aí eu fui me desenvolvendo, né, e fazendo outras coisas. Então, o meu caminho foi um pouco invertido. Perfeito. E aí, eu já trabalhei em todos. Eu já trabalhei em área comercial, eu já trabalhei em atendimento. Na Claro, você está há quanto tempo? 5 anos. 5 anos já. A gente já se conhece quando você estava numa outra empresa e contratou a Rivo, né? Sim. Mas já está 5 anos. Era Leo Learning Leo antes. Learning, exatamente.
Esses dias eu recebi um negócio, foi ontem, o Gomolani. Eu falei, nossa, a gente contratou o Gomolani. E eu mexia no Gomolani. A versão... Isso foi em 2012 que a gente se conheceu. Sim, sim. Nem tão jovem assim, não, né? Era flash ainda. A gente fazia flash também. A gente tava brincando que a gente não entendia, né? Mentira. Mas, Grazi, e qual é o seu momento atual agora na Claro? Bom, desde que eu entrei lá, na verdade, eu tenho o público, eu trabalho mais com essas áreas de tech digital, né? Com esse público. Comecei ali um pouco mais tímida, no sentido de que a pessoa que trabalhava antes ali na minha cadeira, ela tinha um perfil mais demanda, atende demanda. E aí eu revolucionei isso, vou usar a palavra, vou usar seu verbo. Eu revolucionei isso porque eu comecei a perguntar para as áreas o que elas queriam, que mindset você quer mudar. Porque às vezes o cara vai lá e fala, eu vi um curso na empresa X, muito legal, me contaram tal. E ele nem sabe o que ele quer mudar, né? Ele nem sabe que ponteiro que ele quer mudar. Né? E aí, quando a gente começa a ter esse perfil dentro do RH, que é um pouquinho mais questionador, no primeiro momento até causa um pouco. Uma revolução. Assim, não, os clientes não se incomodam um pouco, assim, você tem que bancar isso. Certo. Você tem que segurar a onda de você bancar, você segurar e falar assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, me diz aqui o que você quer mudar, que eu vou te oferecer essa solução. Perfeito. Então, aí eu comecei a fazer essa mudança, então, primeiro com TI, com engenharia, eu fui ampliando o meu escopo, aí eu fui pro digital também. Foi ali nessa época que eu peguei o Data Driven, eu estava ampliando. Toda a parte desses produtos digitais novos que não são core, né? E aí agora, no ano passado, eu ampliei também para os projetos que são regulatórios, que são obrigatórios, os compliances, que né? A gente vai conversar e esse ano eu também estou agora também com toda a parte de suporte ao negócio e aí tentando encaixar um pouco nessa sopa de letrinha. Então, assim, não está fácil, né? Não vou abrir processo seletivo aqui, porque o chefe não deixou, eu não tenho ninguém para me ajudar aqui, mas assim, eu estou nesse momento. Uma coisa também que foi diferente, que a gente fez nos últimos 2 anos, a gente começou, o nosso RH começou a fazer, em parte, trabalhar em modelo ágil, né? E aí eu fiz parte da primeira squad do RH, a gente está começando mais 2 agora, então são 7 squads, né? Algumas já acabaram, foram só para projetos pontuais. E aí eu comecei a trabalhar de uma forma mais multidisciplinar, trocando com outras pessoas do RH em modelo ágil, e aí a gente conseguiu quebrar várias barreiras. Legal. Era a ideia mesmo de ter ter essas squads para quebrar barreiras, né? Que a gente sempre encontrava ali. E aí eu comecei a sair um pouco dessa minha especialização, que eu contei lá, que começou lá em 2000, e eu era muito especialista nisso, e enxergar também os outros subsistemas de RH e no que eles também se relacionam com capacitação. Legal. Perfeito. E deixa eu só te perguntar, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, qual o melhor meio? LinkedIn, Instagram? Acho que o LinkedIn, qual o seu arroba lá? Que é legal, Graziela Marques de Castro. Legal. É o meu nome inteiro ali, se procurar, me acha, né? Eu acho que é o mais fácil de me encontrar. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Nossa, Uau. que aula, hein? Que aula, hein, Grazi? Muito obrigado e parabéns aí por toda essa trajetória, né? Desde a sua formação até trabalhar com tanta coisa interessante, Data Driven aí, todos os projetos que você fez. Tô aqui digerindo. Também. Obrigado pela participação. Que bom, também gostei. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite. Acho que é sempre um prazer trocar com vocês. Acho que foi uma conversa super gostosa. E tamo aí, quando vocês quiserem chamar de novo, chama que a minha Lu e Leão adora. Depois a gente chama para falar do projeto de compliance. Nós vamos falar assim. Obrigado. Obrigadão, gente. Grazi. E aí, você tá com a cabeça mais orientado a dados ou está... Eu estou data-drivado agora, totalmente. Né? Assim, super... Não, fantástico, fantástico. A gente aqui no podcast, a gente falando muito sobre orientação a dados, e aqui foi uma aula sobre isso, né? Fantástico. O que você trouxe aí de insight? O que você anotou? Vamos lá. Eu falei, nossa, bom, eu primeiro eu também anotei aqui bastante coisa.
A Grazi deu um show aqui pra gente e anotei os insights aqui que me marcaram, né? O fato dela apresentar para a liderança antes de começar, né, essa empreitada toda, ela apresentar para a liderança, pedir as indicações, e aí ela vai no indicado e pede uma segunda confirmação. Se Tipo, ele é quer ou isso não mesmo, quer. meu amigo? Você tem certeza que é para você? E é quase que assim, eu não vou te dar esse treinamento, não. Me Sim. convença você que você realmente quer esse treinamento. Eu achei isso E fantástico. despertando protagonismo e reduzindo a pessoa que não vai. Exato. Eu achei bem legal isso. Aumenta o engajamento Sim. só nessa estratégia. O no-show é menor. O no-show é menor, ela falou isso mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante, a preocupação com o employee experience durante essa jornada, né? Isso ficou muito evidente que ela fazia pulses diários, né? Então, todo dia perguntando para a turma o que você está achando, o que você está achando, e já tinha uma orientação a dados, né? Eu até falei, né? Sim. Praticando aquilo que se ensina. Então, Sim. já tinha uma orientação a dados na própria entrega do treinamento e tomando decisão ali quase que online, vamos dizer assim. E melhorava o curso a cada... Melhorava o curso a cada interação, né? Avaliando melhorias. Então, a gente sempre fala na Revo, né? Olha o ciclo PDCA aí, né? Então, você olha para o dado te diz alguma coisa, você já muda a experiência do treinando ali na jornada, né? E várias dicas de indicadores. Eu acho que foram 3, 4, 5. Eu falei, uau! Né? Mas tiroteio de indicador, né? Tiroteio de indicadores possíveis. Então, para quem ouviu aí e anotou, né? Teve bastante dica legal. Ó, eu anotei uma aqui também que foi fazer o assessment inicial. Exatamente. E depois o final para comparar a diferença do ganho de conhecimento, né? Então, assim, foi só tudo isso que eu anotei aqui. Eu tenho mais uns 2 ou 3 aqui. Uma coisa que eu achei legal é a conexão entre os participantes no WhatsApp. Legal, foi mesmo. Também teve a conversa com o gestor para ver o impacto do negócio. Ou seja, 3 meses, 6 meses depois, para entender de fato isso teve impacto. Coisa que um pós-venda do treinamento, né? Então, assim, eu entreguei o treinamento, tá bom, mas vamos lá no gestor, 3, 6 meses depois, vamos ver o que mudou. Isso, e a gente vê, às vezes a gente complica essa história de avaliar o impacto. E aqui não, basicamente ter uma conversa e ver qual o impacto que foi tido, né? E outra coisa que eu gostei foi banca final com VP. Trazer o VP aí deve ter dado uma balançada no pessoal lá, né? E, por último, eu gostei que ela falou que mostrar que está tudo tão bem organizado, bem pensado, né? As pessoas veem um carinho que a área teve para fazer aquilo. Eu achei isso também relevante. Isso eu também achei bem legal, porque na prática é uma coisa, eu diria até subliminar. Nas entrelinhas você está dizendo, seja com design, seja com a experiência, você está dizendo, a gente se importou aqui. Sim, com essa entrega. Você é importante. Portanto, o engajamento aumenta também por essa vertente aí, né? Muito legal. Muita coisa. Uau, muito bom. E, Nilson, onde que as pessoas podem te encontrar? Vamos lá, Nilson Figueiredo no LinkedIn ou no Instagram, @nil_figueiredo. Ou, claro que eu convido você, já deve estar seguindo a Revo, Somos Revo, nosso arroba. O meu arroba é @RichardoShoa. Podem me encontrar no LinkedIn, Instagram e outras redes. E no nosso próximo episódio, vamos para o mundo de ética e compliance. Mas como que você faz para que esse curso não seja chato? Como que você faz para que as pessoas queiram concluir um tema aí tão denso? E como que você faz para mudar o foco de entregar conteúdo para mudança de comportamento? No próximo episódio, estaremos com a Suzane Kovac, que é analista master de T&D da Vale, contando um mega case de ética e compliance que foi distribuído para 65 mil pessoas em 7 países, 3 continentes e 8 idiomas. E, Nilson, um mega case de sucesso que todo mundo quis maratonar. Não perca o próximo episódio.